Mas tem pessoas que me dizem, como algum de vocês aqui, mas eu não gosto de nada, né? Eu não tenho essa atividade, eu não sou atleta, eu não pratiquei atividade física, né? Eu não gosto de nada. Normalmente eu brinco, né? Que eu falo, atividade física, se não tem nenhuma que você ame, faz a que você menos odeia. Para quem não me conhece, primeiro, obrigado por estar aqui nos acompanhando. Quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri, sou chefe do departamento médico do Flamengo, sou gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo também, onde eu atuo desde 2002, ano que vem são 20 anos de clube. Hoje eu também sou médico do UFC no Brasil, onde eu acompanho atletas de MMA desde 2005, tenho 20 anos aí trabalhando, atuando na área de medicina, do esporte, de performance, diretamente ali em clubes, como vocês viram, né, com atletas olímpicos, em confederações, em eventos como o UFC. Eu acho que essa epidemia que a gente viveu e está vivendo, né, nesses últimos tempos, em um certo aspecto foi importante, né, porque tudo que nós que atuávamos na medicina preventiva, né, na medicina integrativa, já falávamos há muito tempo, acho que ficou muito claro e nítido para todo mundo. Primeiro, né, que você não estar doente não significa que você esteja saudável. O que isso quer dizer? Que saúde não significa ausência de doença, são coisas muito diferentes. E, por exemplo, nessa epidemia, o fato de você estar saudável ou não foi um grande diferencial. Então, muitas pessoas, né, que não estavam doentes e descobriram, nesse momento, infelizmente, que não estavam saudáveis. E as pessoas que tinham um sistema imune melhor tiveram, né, um comprometimento muito menor e uma evolução muito melhor na doença e nas viroses como um todo. E junto a isso, né, por um período de quarentena, começou-se a ter a relação muito grande também entre a atividade física e o teu sistema imune. Então, a gente sabe que a atividade física, numa intensidade moderada, alta, ela modula o teu sistema imune, ela melhora o teu sistema imune, ela faz o que a gente chama de leucocitose, ela aumenta a produção, né, de células de defesa, diferente do atleta de alta performance, né, no extremo, né, que, consequentemente, a gente cai esse teu sistema imune. Então, não à toa que vocês, quando mudam uma série ou fazem exercícios muito extenuantes que não estão acostumados no dia a dia, muitas dessas vezes vocês têm uma virose, alguma coisa depois, um quadro viral. Por quê? Porque o sistema imune de vocês cai, isso tem uma relação com cortisol, que é uma outra coisa, por exemplo, que aumenta no estresse, no sono ruim, e aconteceu muito durante esse período, e que tem uma relação direta também com o teu sistema imune, né? Então, a pessoa que, por exemplo, tinha uma rotina regular de atividade física como medicamento, né, como prescrição, ou seja, para controlar tua resistência insulínica, né, tua glicemia, tua pressão arterial, e até, por que não, porque muitas pessoas têm um benefício, né, mental, da saúde mental, que foi outra grande coisa que foi afetada nessa pandemia, porque tu libera endorfina, né? Você libera neurotransmissores que dão uma relação de prazer, de bem-estar após a atividade física. Então, tudo isso mexeu. Então, as pessoas que tinham esse histórico, né, tinham esse hábito, né, foi muito importante durante esse período, e a gente até, eu ajudei muitas a gente conseguir construir e manter esses hábitos mesmo dentro de casa. E eu acho que ficou muito nítido essa questão da tua saúde, da tua relação com o teu sistema imune, não só na ausência de doença, e também que hoje, né, as pessoas, com tudo que vem sendo feito, o estilo de vida, né, essa mudança do estilo de vida, então muitas pessoas têm vivido mais, porém, nem sempre, e muitas vezes isso não acontece, aliado a uma melhora da qualidade de vida.
Então, hoje as pessoas querem viver e não simplesmente sobreviver. Eu acho que após esse momento, realmente outras relações estão sendo criadas das pessoas em relação à atividade física, sistema imune, qualidade de vida, sobrevida, saúde como um todo, que eu acho que, por um lado, isso está sendo bom, esse amplo debate, e as pessoas começando a enxergar isso de uma maneira assim que a gente sempre usou, sempre com nós mesmos e sempre tentou estimular e prescrever os pacientes a seguirem esse estilo de vida. A gente tem que entender que o nosso mundo mudou como um todo, né? Em várias situações e principalmente no estilo de vida. E eu digo que a maior parte das doenças são decorrentes do nosso estilo de vida. A gente não é escravo da nossa genética, tá? Na grande maioria das vezes. É o nosso estilo de vida que vai determinar quem a gente vai ser num futuro. Então é muito importante essa relação. Ninguém precisa mais sair para você caçar o que você vai comer, para você plantar alguma coisa, para você tirar essa fruta do pé, para você cozinhar, ou seja, coisas ali que o capitalismo criou, um novo estilo de vida que te tornou sedentário. Então, eu acho que a gente está vendo de trás para frente. Então, acho que foi essas mudanças ali no estilo de vida do capitalismo, do consumo, que deixaram as pessoas mais sedentárias. E junto a isso, como eu falei, mais sedentárias e com facilidades também em termos de alimentação, com uma alimentação muito ruim. Então, não tem a menor dúvida que grande parte do que a gente enfrenta hoje é em decorrência desse estilo de vida. Então, óbvio que tem pessoas, tem indústrias, tem segmentos que se beneficiam com isso, com as pessoas doentes, as pessoas que vendem soluções para isso, as pessoas que vendem remédios, medicamentos, né, soluções para tratar doença, vão se beneficiar com doença. Hoje diminuiu a quantidade de pessoas que usam transporte público, que vão, por exemplo, caminhando para o teu trabalho. Você vê pessoas indo para uma academia e aí você sobe na escada rolante para chegar no andar da academia e fala, cara, o cara está indo malhar e quer descansar na escola, na escada, né? Ou seja, nem no carro, que antigamente meu primeiro carro, né? Eu lembro, quando eu tive era vidro manual, eu tinha que fazer na manivela, tal. Hoje nem a força dentro do carro, né? Nem esse tipo de estímulo você faz, aperta um botão, desce o vidro. A indústria do consumo, né? Para dar essa comodidade, né? O comodismo nesse sentido, trouxe a um sedentarismo. Primeiro de tudo, hoje, com esse excesso de informação, a velocidade de informação é muito maior do que era, isso tem gerado uma ansiedade crônica nas pessoas, né? E as pessoas que têm a síndrome ali do pensamento acelerado, que pensam muito mais, eu sou uma delas quase, tendem a ter uma fadiga periférica. Então, por exemplo, as pessoas que tendem a trabalhar mais a mente, acaba que o corpo fica cansado. Por quê? Tem um consumo de energia, primeiro fato, não tem a menor dúvida. Hoje, como eu falei, né, as pessoas buscam, têm rotina, têm agenda, têm um estilo de vida, né, que estão trazendo muitas pessoas a um burnout, que é um fadigamento, né, do teu sistema nervoso central, né? Então, a síndrome do burnout eu vejo cada vez mais comum, isso interfere com o humor, com a qualidade do teu sono, com a tua fadiga crônica, com a tua produção de cortisol e tem uma relação com a testosterona. Então, você altera todo o teu ambiente metabólico e um dos efeitos disso é a fadiga crônica. E acaba que o outro efeito disso é ter uma qualidade de sono ruim, que vai gerar uma fadiga crônica no dia seguinte, como estressores de luminosidade, de substâncias, pessoas que não entendem esse teu hábito e tomam ali energéticos, estimulantes durante o dia, que pode piorar vários fatores, até o tipo de atividade física que você faz à noite, atividades mais intensas, geram mais adrenalina, te deixam mais acordado, atividade menos intensa, num volume, né, libera um pouco mais de endorfina, te dá um relaxamento. Até isso é importante para você entender a relação da atividade física com isso e ajustar, mas não tem a menor dúvida, né, que as pessoas estão com essa fadiga crônica. Eu acho que muito disso tem do fator mental, de uma fadiga central, quase que um burnout, onde você consome energia, o teu cérebro, vários neurotransmissores, isso te gera uma fadiga periférica, um cansaço, né? Muscular. Então, por isso que às vezes você vê um cara ali fazendo atividade física quase que no automático, né? Ele consegue fazer atividade física,
Normalmente, a fadiga central a gente demora mais tempo para recuperar do que a fadiga muscular. Aquele atleta, o praticante de atividade física, já recuperou muscularmente, consegue realizar atividade física, mas está errando tudo. Porque não consegue concentrar, não consegue ter foco, não consegue dosar a força que vai usar, enfim, para executar algum movimento. Aí você fala, cara, não estou entendendo, esse cara está com a cabeça na lua. Não, às vezes é uma fadiga central. Perifericamente, ou seja, em termos de músculo, já recuperou, consegue executar, porém, as tomadas de ação, as tomadas de atitude são completamente comprometidas. Isso hoje é praticamente endêmico, é o que eu tenho visto no dia a dia, e fica muito difícil, você vai entrando, né? É um overtraining mental, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo gosta de falar muito de overtraining, então burnout é um overtraining mental, você vai até fazer essa fadiga aí central, e muitas vezes para você conseguir sair é muito difícil. Quando a gente fala de atividade física, né? Sair da inércia é o mais difícil. Então, se você está tendo essa dificuldade aí, não se sinta culpado, porque realmente o mais difícil é você sair da inércia. Grande maioria das pessoas, 60% a 70% das pessoas que desistem nos 3 primeiros meses. Então, assim, essa tua aderência é fundamental. Se você passar esses 3 primeiros meses, né, fica tudo mais fácil. Então, o importante é criar o hábito. Nem que você vá lá e faça 15 minutos. Né? Você tinha programado uma sessão de 1 hora, chegou lá cansado, desanimado, faça 15 minutos para você criar o hábito. Aí a pessoa me fala, mas 15 minutos também, não adianta eu ir lá e fazer só 15 minutos. Falo, adianta. Afinal das contas, para quem não tem nada, metade é o dobro. Entre você não é o ideal, mas é o real. Entre você não fazer nada e fazer 15 minutos, eu prefiro que faça 15 minutos. Existem vários mitos, né, quanto a isso, e falta informação, principalmente, né, para os formadores de opinião, eu digo então, para os médicos, principalmente. Eu vejo assim, que não tem esse conhecimento quando a gente fala de atividade física. Então, a gente tem muito conhecimento na questão metabólica, na questão nutricional, na questão de atividade física, falta conhecimento. Uma atividade física ali, feita da maneira correta, eu consigo diminuir essa resistência periférica, eu consigo diminuir essa hipertensão. Como se eu fizer de uma maneira errada, eu posso ali atrapalhar e realmente colocar esse meu paciente em risco. Então, às vezes, o médico sabe dessa necessidade, dessa prescrição desse paciente, mas como ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento, e aí ele fica com receio de prescrever, com medo de que algo, né, aconteça de errado e, consequentemente, a culpa seja dele, porque ele não conhece o professor, né, o profissional de educação física, não sabe se ele é habilitado, ele também não sabe, né, como avaliar isso, porque não tem esse conhecimento, esse entendimento, não sabe determinar as zonas, né, de treinamento que são seguras para isso ou não, qual é o tipo de exercício que gera um estresse, né, cardíaco, qual é o tipo de exercício que gera um estresse, por exemplo, muscular, né, osteoarticular. Então, um paciente que tem uma lesão de cartilagem, tem uma artrose, tem uma sarcopenia, exercícios que vão estar sendo benéficos para eles são diferentes de um que tenha, por exemplo, uma hipertensão, uma síndrome metabólica. O que estressa normalmente o teu coração são exercícios em alta intensidade, né, em alta velocidade. O teu músculo, por exemplo, são grandes volumes. Então, depende do que você quer, e o médico tem que ter esse conhecimento, falta essa informação, e aí o aluno também se sentindo, né, sem essa confiança necessária que ele pode fazer uma atividade física, mesmo que ele tenha comorbidade, desde que seja orientado, desde que tenha ali o ideal para ele. Certas atividades físicas são um tratamento para ele, inclusive, não é só que pode fazer, não é que deve, que é ótimo. Ele não se sente seguro e, consequentemente, deixa de fazer. Então, eu acho, sim, que o problema de comunicação, né? Eu acho que não falta informação. Eu acho que o que falta hoje é uma boa formação para profissionais que trabalham nessa área terem esse entendimento e, consequentemente, eles, primeiramente, se sentirem seguros de realizar o que eles acham que é o ideal para aquele paciente, para aquele aluno, e, consequentemente, conseguir passar essa confiança para o cliente, para o aluno dele, para o paciente dele, né? E aí, consequentemente, você ter uma adesão maior do que hoje. Eu acho que muitas pessoas gostariam de estar realizando uma atividade física, mas não sabe por onde começar. É muito fácil a gente, para tirar, né, nossa responsabilidade na prática de atividade física, colocar ele na hipertensão, no médico ali que proibiu. Não é? Uma coisa que eu posso afirmar, né, é que a atividade física ela tem que ser individualizada e, assim, não tenho a menor dúvida que você vai encontrar
alguma coisa, algum tipo de atividade física de uma maneira segura, né, numa intensidade ali indicada para você, que não tem a menor dúvida assim, que vai te ajudar, né? Independente da comorbidade que você tenha. Até porque a gente foi feito para estar em movimento, nossas articulações, inclusive, nossa musculatura. E a gente acabou de conversar que muito do que está acontecendo hoje é em relação ao teu estilo de vida. Então, antes tarde do que nunca. É óbvio que a pessoa que tem um histórico de atividade física, porém, de repente, está há 5 anos sem fazer nada, né? Está com 45 anos, né? Treinou, e óbvio que foi diminuindo, né, essa intensidade quando foi envelhecendo, casou, trabalha, mas sempre fez alguma coisa, e a partir dos 40 anos, que está há 5 anos sem fazer nada, né? Está com 45. Eu tenho um outro paciente que está com 45 anos e nunca fez nada a vida inteira. Os dois são considerados sedentários, né? Mesmo que esse tenha tido esse histórico, há 5 anos sem fazer nada, ele é considerado um sedentário. Tá? E qual que é a grande diferença? Óbvio que existe uma memória muscular. Então, essa pessoa que tinha uma memória de treinamento tende a ter efeitos benéficos num período mais curto que a outra que não tinha, porque, ou seja, essas células, esse estilo de vida está dormindo, né? Ele tem uma memória, né? Da mesma maneira que quem estiver aqui me escutando, que teve problema de obesidade, né, na juventude, mas você tem uma memória dos teus adipócitos, você vê que no futuro é uma pessoa que sempre tem uma dificuldade maior para manter o peso, mas óbvio que você consegue. Então não tenho a menor dúvida que mesmo a partir de hoje, você começando a mudar o teu estilo de vida, muito desses problemas que talvez você ache que seja um impedimento para você começar a realizar a tua atividade física, elas não são impedimentos, eu tenho certeza, são sinais de alerta, onde a gente tem que criar uma receita, né, uma atividade específica para você que seja benéfica, para você que vai ser diferente para outro, mas que mudando isso, primeiro, muito dessas patologias, né, dessas doenças ali que você acha que tinham, vão melhorar, porque são decorrentes do estilo de vida. E aí você, por exemplo, eu vou dar um exemplo do sobrepeso, né, da obesidade, você que está sobrepeso. Isso gera um processo inflamatório crônico, né? E aí vai gerar um processo inflamatório articular, aí começa a degenerar, né, desgastar a tua cartilagem, aí você começa a ter dor articular, aí você tem o início de uma artrose, e aí pode ser que chegue ali um médico e diga que você não pode fazer nenhuma atividade física porque tem artrose, você sente dor quando faz, é pior. Não, a gente tem que fazer, tirar o impacto, eu tenho que emagrecer, emagrecendo diminui esse processo inflamatório, consequentemente eu diminuo esse desgaste articular, além de diminuir o desgaste, né, do sobrepeso axial de carga, e consequentemente o menos inflamado eu tenho um reparo tecidual melhor. Então, para vocês entenderem como o estilo de vida melhora muito o teu equilíbrio, gordura e músculo é muito importante. Por quê? Nós temos citocinas, né, inflamatórias e anti-inflamatórias no nosso corpo, ou seja, né, substâncias que produzem inflamação, que geram desgaste, e outras que trazem um benefício. Então, as miocinas, que são citocinas que são secretadas pelo músculo, são anti-inflamatórias. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais miocina anti-inflamatória eu tenho. E no teu adipócito, no teu gordura, são pró-inflamatórias, são inflamatórias, as adipocinas. Então, além do teu peso, que as pessoas pensam, é muito importante essa tua relação de percentual de gordura. O nome já diz percentualmente, essa tua composição corporal. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está num peso aceitável, que está numa faixa de peso normal, mas é um obeso sarcopênico, que a gente chama, o falso magro. E eu olho os exames ali daquela pessoa, por mais que ela não esteja sobrepeso na balança, a composição corporal dela é muito ruim, ela tem pouca massa muscular percentualmente em relação à quantidade de gordura, em relação ao peso dela. E eu olho os exames de sangue todos inflamados. Às vezes eu pego aquela pessoa que está um pouco ali com a faixa de peso, né, fora da tua faixa de normalidade, um pouco sobrepeso, mas tem bastante massa muscular, tem um pouco daquela gordura ali visceral, um pouco de gordura subcutânea, mas tem uma quantidade boa de massa muscular, está até um pouco sobrepeso. Aí quando eu coloco ali bioquimicamente, eu avalio, às vezes essa pessoa está muito mais equilibrada do que aquela outra clinicamente falando. Então isso é muito importante e nunca é tarde para começar nesse aspecto, nesse sentido. Não tenho a menor dúvida disso aí. E você, mesmo com as suas limitações, você vai conseguir encaixar hoje em dia, principalmente, né, com as atividades funcionais, ou seja, o que você está realizando ele tem uma função, tem um sentido, você vai conseguir encaixar e adaptar para você, para que você melhore a sua qualidade de vida.
Por exemplo, esquece que você está vendo aqui o tratamento clínico, metabólico comigo. Se você fizer só dieta, não ajuda? Ajuda. Se você fizer só atividade física, não ajuda? Ajuda. Se eu fizer dieta com atividade física, não ajuda mais? Não tem a menor dúvida. Então, e por quê? Porque tem vários mecanismos. Um deles até porque a realização da atividade física aumenta muito a adesão no resto ali do processo, né? E aí eu digo o seguinte, mas tem pessoas que me dizem, como algum de vocês aqui, mas eu não gosto de nada, né? Eu não tenho essa atividade, eu não sou atleta, eu não pratiquei atividade física, né? Eu não gosto de nada. Normalmente eu brinco, né? Que eu falo, atividade física, se não tem nenhuma que você ame, faz a que você menos odeia. Nosso corpo foi feito para realizar movimento, e isso interfere, né? Existem atividades físicas que liberam, né, vários neurotransmissores. Então, a gente consegue tratar, por exemplo, às vezes, depressão, ansiedade, distúrbios ali de dopamina, serotonina, através do tipo de estímulo que a gente está dando. A gente sabe que o teu músculo, né, ele faz o controle de vários outros hormônios também na contração muscular. Então, é importante tentar colocar algum prazer na atividade física, né? Tem coisas que a gente, por exemplo, não tem prazer, mas você faz porque sabe que é importante, tipo o hábito de escovar o dente, ou um outro acordar a tal hora, porque sabe que se acordar mais tarde é ruim. A atividade física tem que ser a mesma coisa, então acho que é muito importante criar o hábito, né? Até isso virar um benefício e até você ter esses benefícios de sensação de prazer, de bem-estar, né? De pessoas. E isso precisa de uma certa intensidade, de um certo volume, para que você libere esses neurotransmissores e tenha essa sensação, esse efeito benéfico da atividade física. Não à toa, vocês devem conhecer, né? Alguns de vocês até já devem ter passado por isso, que as atividades físicas, em alguns momentos, já até são viciantes, porque elas liberam esses neurotransmissores com sensação de prazer, de bem-estar. Por isso que as pessoas fazem isso e têm essa sensação depois. A gente foi feito, ser humano, até porque éramos nômades, não comíamos tantas vezes por dia, para a gente poupar energia. Por quê? Toda energia que a gente consumia, nosso corpo foi feito, como até hoje que o ser humano muda, para armazenar energia, porque eu tinha pouco acesso à comida. Então, era muito importante que tudo que eu comesse, meu corpo, se eu não estivesse usando naquele momento, eu conseguisse armazenar para eu poder usar essa energia no momento que não tivesse o alimento. E como é que a gente armazena em gordura? E por que em gordura? Porque gordura ela não tem a água. Eu ocupo ali um outro espaço diferente do músculo para guardar a mesma quantidade de energia. Eu consigo guardar muito mais energia em menos espaço. E hoje, o nosso corpo continua sendo feito, né, para poupar energia o máximo que a gente puder, só que a gente tem muita energia, a gente tem uma oferta de alimento muito grande, e ao mesmo tempo que o nosso corpo é feito para poupar energia. Então, as atividades físicas são uma maneira da gente tentar equilibrar essa balança e a gente trazer o nosso corpo de novo para o normal, para o ideal, para que ele foi feito realmente. Eu brinco o seguinte, né? Que quem ganha em saúde, ganha em estética. Não tem a menor dúvida, a consequência. O contrário que nem sempre é verdadeiro. Então eu falo, cara, esteticamente eu posso estar melhorando, e isso não significa que eu estou melhorando a tua saúde. Se você tem uma resistência insulínica, se eu tenho ali um problema, um desequilíbrio hormonal, se eu tenho ali algum desequilíbrio metabólico, eu tenho que primeiro ali solucionar isso tudo, ou seja, eu estar trazendo saúde, porque esse paciente não está saudável. E quando eu ajusto tudo isso, fica muito mais fácil de naturalmente ele perder peso, porque eu estou ajustando metabolicamente o que ele precisava para o corpo dele, ou seja, ter uma perda de peso mais fácil. Ao mesmo passo que eu posso estar promovendo através de outras estratégias uma perda de peso rápida, enfim, não de maneira não saudável, onde eu estou gerando desequilíbrios metabólicos muito maiores. Pessoas confundem. E às vezes vêm, né, pessoas, né, ex-atletas, né, praticantes ali de atividade em alta performance, ali com algumas lesões, enfim, né, com envelhecimento precoce, principalmente pessoas que realizam muitas atividades ao ar livre, né, a gente tem que lembrar disso, né, principalmente de pele. Eu falo atividade física, exercício físico, intensidades, né, moderadas a altas intensidades, inclusive, são saudáveis. Quando eu estou falando de performance,
atleta profissional que busca performance, que eu vou ali completar um Ironman, que eu tenho uma rotina esportiva, nem sempre isso é saudável. Então, são coisas distintas também, não tem a menor dúvida. Então, atividades físicas, exercícios físicos, prática, é saudável. Performance, né? Nem sempre é saudável. Então, isso que é importante para que a gente tenha em mente. Mas eu sempre digo que quem busca saúde vai ganhar estética. O contrário é que nem sempre é verdadeiro. Um agora que está sendo até marcante, eu acho que depois vai vir a público. Uma pessoa que tinha uma dificuldade, uma compulsão, né? Um adicto. E há 2 anos uma pessoa pública, a gente vem fazendo esse trabalho com ele, enfim, então isso atrapalhou muito a carreira dele, né? A vida pessoal dele, profissional, a imagem, tudo. E a gente hoje conseguiu, né? Então, assim, onde está buscando o novo vício dele na atividade física. Cuidar da saúde, do bem-estar, até da própria estética. E, ou seja, então tu vê que essas pessoas gostam e têm, assim, vamos dizer, né? Tem que full em algo, né? E a gente está conseguindo ocupar esse espaço, né? Com a atividade física, conseguindo dar prazer para ele de novo, bem-estar, relaxamento que ele buscava, né? E assim, é um cara que hoje em dia está adicto em atividade física, nesse estilo de vida, né? Saudável, né? E isso deixa a gente muito feliz, né? Que você sabe que é uma vida que está sendo recuperada através da atividade física, através do estímulo, como várias outras, mas estou dando aqui um único exemplo, mas não tenho a menor dúvida que eu tenho várias pessoas que eram obesas, né? Que vieram ali hipertensos, começaram, infartaram e começaram a praticar atividade física, né? Em função disso, como uma necessidade. Muitos ali pós-infarto com medo, né? A questão da família, com filhos, e hoje são maratonistas, triatletas, porque desde então conseguiram encontrar prazer, bem-estar em outro estilo de vida, e depois que você realmente entra nesse mundo, não tem a menor dúvida que você não quer mais sair, né? Então, fico feliz da gente realmente, através da atividade física, dessa orientação, a gente está impactando e conseguindo trazer mudança ali na qualidade de vida dessas pessoas. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames, ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da Vita Science, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode viver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você, mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube Vita Science e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube Vita Science, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos, e vai poder até ganhar um pote do Vita Calme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo Vita Science. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$
R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube Vita Science. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo, vocês estão percebendo, a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, eu, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço! Corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.
estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.
estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.
estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.
estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%. corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer,
olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.